Esses erros no quarto podem mudar completamente o dia do seu filho. E não estamos falando de coisas óbvias como bagunça ou brinquedos espalhados, não. Estamos falando de detalhes invisíveis, quase silenciosos, que passam despercebido por tantas mães conscientes, mas que afetam o sono, o humor, a concentração e até o vínculo emocional da criança com o próprio espaço. E o pior, você pode estar fazendo tudo com amor, boas intenções e ainda assim criando um ambiente que desorganiza emocionalmente o seu filho. Eu sou Thaís Costa, neuropsicoarquiteta, especialista em ambientes que favorecem o desenvolvimento infantil. E mais importante que qualquer título, sou mãe da maravilhosa Yasmin. E cada erro que eu vou te mostrar aqui, eu já vi de perto como profissional e como mãe. Neste vídeo, você vai entender com base científica e sensível o impacto direto do quarto da criança no comportamento, na regulação emocional e até na forma como ela se conecta com você. Vou te mostrar os erros mais comuns e mais perigosos que podem estar passando despercebido aí na sua casa. E o melhor, como corrigi-los de forma prática, com afeto e consciência. Você não vai encontrar aqui fórmulas prontas, definitivamente isso não. Nem ideias repetidas de Pinterest. E eu gosto sim da referência de Pinterest. Tem arquiteto que não. O que eu preparei para você é fruto de anos de estudo da neuropsicologia dos ambientes infantis, combinados com vivências reais com mães como você, que sentem que algo não está fluindo, mas não conseguem identificar o porquê. E antes que você pense que esse vídeo é sobre decoração, já te aviso, é sobre comportamento, autoconsciência, vínculo emocional e saúde mental da criança. Porque o espaço onde ela vive é uma extensão do que ela sente. E quando a gente muda o ambiente certo, na medida certa, a transformação aparece nos olhos, no sorriso e até no sono mais tranquilo. Agora, se você sair desse vídeo no meio, vai perder insights que podem mudar completamente a forma como você enxerga o espaço do seu filho. E claro, vai continuar aí no automático, talvez corrigindo comportamentos com palavras, quando na verdade, é o quarto quem está pedindo ajuda. Mas se você ficar aqui até o final comigo, eu vou te mostrar como criar um ambiente que acolhe, calma e fortalece. Um quarto que cuida da criança por dentro, mesmo quando você não está ali com ela. E é isso que toda mãe consciente deseja. Um espaço que continue sendo colo, mesmo na ausência. Então, vamos juntas descobrir quais erros estão sabotando o bem-estar do seu filho e como você pode transformá-los com consciência, ciência e amor? E tudo começa pela cor. Ela parece inofensiva, mas comunica diretamente com o sistema nervoso da criança. A cor de um ambiente pode acelerar o coração, provocar agitação ou, ao contrário, deixar a criança apática, sem expressão, sem vontade de brincar ou explorar. O que poucas pessoas sabem é que o cérebro infantil ainda está aprendendo a interpretar estímulos visuais. E isso significa que ele responde com mais intensidade ao ambiente do que o cérebro adulto. Um tom vibrante demais, como vermelho puro ou amarelo muito saturado, pode ser estimulante a ponto de gerar irritabilidade. Já cores muito frias ou sem vida, como cinza excessivo ou branco total, transmitem vazio, ausência de acolhimento, e isso influencia diretamente o sentimento de pertencimento e segurança da criança naquele espaço. Esse erro é mais comum do que parece. Muitas mães, querendo um quarto moderno ou seguindo tendências de decoração, optam por paletas que não foram pensadas para a sensibilidade emocional de uma criança em desenvolvimento. E o resultado é sutil, mas constante. Sono agitado, dificuldade de concentração, excesso de dependência emocional ou até aquele comportamento inquieto sem motivo claro. Agora pense comigo. Se a criança passa boa parte do dia e da noite nesse ambiente, e se o cérebro dela absorve o tempo todo os estímulos ao redor, como você acha que ela vai se sentir depois de uma noite imersa em cores e que desequilibram as suas emoções?
A escolha das cores precisa ser feita com intenção. Em vez de seguir o que está na moda, o caminho mais consciente é observar a criança, a sua fase, qual é a sua energia predominante, individualmente mesmo, e equilibrar isso com tons que tragam regulação emocional. Tons naturais, como verde suave, bege, areia, azul claro, acinzentado e toques de rosa antigo, funcionam como bálsamos visuais para o cérebro infantil. Vai transmitir, calma, estabilidade, acolhimento. Mas calma, isso não significa eliminar toda a cor do quarto. Significa usar a cor com propósito. É possível manter elementos lúdicos e coloridos, sim, mas em pontos estratégicos, como brinquedos, quadros, almofadas. Assim, o quarto continua alegre, mas sem agredir os sentidos. É como ajustar o volume emocional do ambiente. Se você sentiu que o comportamento do seu filho anda diferente, se ele está mais reativo ou até mesmo mais introspectivo, talvez não seja só uma fase. Pode ser o ambiente pedindo ajustes. E tudo começa pela forma como ele é sentido visualmente. Outro ponto a considerarmos, e poucas coisas afetam tanto o cérebro da criança, é a luz. E não estamos falando só de quantidade, mas da qualidade, da intensidade e da temperatura dessa iluminação. Esse é um dos erros mais comuns dos quartos infantis e um dos mais negligenciados. Muita luz o tempo todo, especialmente à noite, confunde o relógio biológico da criança. Até mesmo o nosso, tá bom? Mas estamos falando de crianças. Luz branca ou azulada durante o período noturno bloqueia a produção de melatonina, o hormônio do sono, que é vital para o descanso profundo, para a regeneração do corpo e a consolidação da memória. Pensa bem, a criança até pode dormir, mas o cérebro dela não descansa como deveria. Agora, pense nisso. Quantas vezes você já entrou no quarto infantil com luz de teto branca, forte, ligada o tempo todo? Quantas vezes uma criança reclamou do cansaço de dia, mesmo depois de dormir bem? Essa luz intensa e impessoal pode ser o verdadeiro vilão silencioso, contínuo, não questionado. Por outro lado, uma iluminação mais fraca, uma iluminação fraca demais durante o dia também compromete o ritmo circadiano, que é o ritmo biológico do corpo. O cérebro não percebe claramente a diferença entre dia e noite, e isso afeta o humor, pode afetar o apetite, a concentração e até a imunidade. A criança precisa de luz natural durante o dia e de luz suave e quente ao cair da tarde. A luz quente é o equivalente àquela laranjinha, amarelinha, tá? E quando falamos de neurociência aplicado à arquitetura emocional, existe um princípio que nunca falha: a luz guia o estado emocional. Um quarto com camadas de iluminação bem pensada transmite segurança e previsibilidade. A criança entende que cada tipo de luz tem uma função. Luz central para brincadeiras, luz suave para leitura, luz morna e difusa para dormir. Isso estrutura o ambiente interno com base no externo. Então, aquelas luzes com circuitos diferentes que você vê no Pinterest, no Instagram, não é frescura quando pensado intencionalmente para cada função que a criança vai exercer naquele quarto, e nas fases daquele quarto. E sim, isso também influencia a forma como a criança reage a limites, como ela lida com frustrações, como expressa suas emoções, porque o ambiente, ele ensina o cérebro a desacelerar ou se agitar. A melhor solução aqui é simples, mas olha, exige um pouquinho de intenção. Trocar lâmpadas brancas por luzes quentes, usar abajures com dimmers, sabe? Que é aquele controlador de intensidade conforme o momento do dia. Existem ventiladores que têm esses botõezinhos e também existe no próprio espelho da parede.
Apostar em luz indireta, que cria uma atmosfera de abrigo, e, se possível, valorizar o máximo a luz natural. Abra cortinas, ajuste o horário de brincadeiras, garanta que o quarto não se torne uma caverna escura ao longo do dia. A luz é linguagem, ela comunica ao cérebro da criança quando é hora de brincar, de se acalmar, de dormir. E se a iluminação do quarto não acompanhar esse ritmo, o corpo da criança não acompanha também. E isso pode gerar desde crises de irritabilidade até dificuldades de aprendizado. Um terceiro ponto que eu quero trazer para você de erro num quarto infantil. Acredite, muitos quartos infantis lindamente decorado esconde um problema grave. A criança não consegue viver neles de verdade. E isso acontece quando o espaço foi feito para os olhos dos adultos e não para as mãos, o corpo e o ritmo da criança. A proposta montessoriana, que talvez você já tenha ouvido falar, é muito mais do que um colchão no chão ou uma estante baixinha. Ela é, na essência, um convite à autonomia emocional. E o que mais vemos por aí são quartos que tentam imitar essa proposta, mas acabam criando um ambiente visualmente instagramável e funcionalmente bloqueado para a criança. A questão é simples: seu filho consegue acessar o próprio armário? Pode escolher o brinquedo que quer sem pedir ajuda? Consegue alcançar seus livros, suas roupas, a almofada? Ou depende de você para tudo? Quando a criança precisa da autorização ou da ajuda constante do adulto para viver o próprio espaço, ela aprende de forma silenciosa que o ambiente não é dela. Isso mina a segurança interna, enfraquece a autonomia e cria um ciclo de dependência emocional. A criança se torna menos confiante, mais insegura, menos exploradora. E o quarto, que deveria ser território de descoberta, vira um espaço de limitação. Um dos maiores erros que observo em consultorias é a escolha de móveis e organização baseada na estética adulta. Prateleira alta, armário com portas pesadas, brinquedos decorativos que não podem ser tocados e mais, roupas guardadas fora do alcance, livros em cima da cômoda, cama alta demais. Tudo isso comunica à criança que o quarto é um espaço controlado e não pertencente. Só que aqui vai um ponto poderoso. Criança que não pode explorar, não pode crescer emocionalmente. A liberdade para escolher o que vestir, o que brincar, onde sentar, é o que ensina responsabilidade, tomada de decisão, senso de valor e também autocuidado. A solução não exige grandes reformas, não. É sobre ajustar o olhar, baixar os móveis, deixar brinquedos ao alcance, criar zonas de escolha livre, permitir que o espaço responda à curiosidade natural da infância sem a mediação constante do adulto. Porque o quarto não é só um lugar para dormir, é um laboratório de identidade. E quando você transforma o ambiente em um espaço onde a criança pode ser quem ela sem pedir licença o tempo todo, você está dizendo a ela: eu confio em você. Esse espaço é seu e você é capaz. Outro ponto relevante é também o excesso visual e a sobrecarga de estímulo no quarto da criança. Sabe aquele quarto cheio de detalhes, paredes temáticas, 1000 objetos de decoração, cores vibrantes e elementos visuais por todos os lados? Parece encantador à primeira vista, mas, na prática, esse excesso pode estar sufocando emocionalmente o seu bebê, ou melhor, o seu filho. A mente infantil é altamente sensível aos estímulos visuais. E o que para o adulto é estético e sofisticado, para a criança pode ser confuso, agitado e muitas vezes hostil. O excesso de informação visual ativa o sistema nervoso em estado de vigilância. O cérebro da criança passa a processar tudo o tempo todo. O resultado: dificuldade de foco, aumento de irritabilidade, sono leve, sensação de cansaço mesmo em repouso. Esse é um erro muito comum, transformar um quarto num projeto, entre aspas, perfeito para os olhos dos adultos e esquecer da função primordial daquele ambiente, que é acolher emocionalmente a criança. Quando tudo no espaço grita por atenção, nada convida ao silêncio interno.
E crianças precisam de silêncio emocional para desenvolver imaginação, calma e segurança interior. O mais curioso é que essa sobrecarga vem muitas vezes do desejo de acertar. A mãe quer um quarto bonito, quer proporcionar o melhor, quer demonstrar amor através dos detalhes, mas quando esses detalhes não têm sentido afetivo, eles não criam conexão. Pelo contrário, geram distanciamento e a diferença é gritante entre decorar e vincular. E muitas vezes, vou colocar um parênteses aqui, muitos arquitetos não têm conhecimento do desenvolvimento infantil e acabam também pecando por esses excessos estilísticos. Agora, olhe ao redor do quarto do seu filho. Quantos dos objetos ali têm uma história? Quantos foram escolhidos por ele ou remetem a momentos vividos juntos? E quanto estão apenas ocupando espaço, cumprindo função estética ou seguindo uma moda? Um quarto emocionalmente inteligente não precisa ser minimalista, mas precisa ser intencional. Isso significa tirar o excesso que não comunica nada e valorizar o que tem peso afetivo. Às vezes, uma única foto da criança com você, um desenho feito por ela na parede, uma pelúcia que carrega histórias, tem mais valor emocional do que uma parede inteira, com papel de parede caro e sem vínculo. A decoração afetiva é aquela que abraça, que lembra quem a criança é, que reforça a identidade e, acima de tudo, que diz em silêncio: esse lugar é seu, aqui você está seguro. Agora eu quero trazer um erro ainda mais sutil. Existe um momento perigoso na evolução de qualquer quarto infantil, aquele em que ele se cristaliza. Tudo está no lugar certo, organizado, bonito, funcional, mas paralisado no tempo. E isso para a criança é uma mensagem silenciosa a que você não pode mudar. Crianças crescem num ritmo acelerado, não só fisicamente, mas cognitivamente, emocionalmente, espiritualmente. E um quarto que não muda junto com ela, que não se adapta, que não responde ao seu novo corpo, às novas habilidades e interesses, se torna um obstáculo invisível ao desenvolvimento. Esse é o erro da decoração fixa. Móveis que não evoluem, estantes que foram perfeitas para os 2 anos, mas aos 5 já estão limitados à exploração. Um layout que não permite que a criança se reorganize. Uma cama que continua no mesmo tamanho, ainda que o corpo dela já peça mais espaço. E o pior, brinquedos e temas que ela já superou, mas continua ali congelando a identidade dela numa fase que já passou. O quarto da criança precisa ser um organismo vivo, um ambiente que cresce com ela, que muda com suas perguntas, com seus medos, com suas conquistas, porque quando o espaço evolui junto, a criança sente que pode evoluir também. Ela aprende por meio do ambiente que é natural crescer, mudar de ideia e expandir. Agora, observe aí o quarto do seu filho. Ele ainda reflete quem ele é hoje? Ou apenas quem ele foi há 2 anos? Os brinquedos são o que ele ainda realmente usa? Os livros são compatíveis com o nível de leitura atual? Os objetos representam suas paixões de agora ou as fases que já ficaram para trás? A criança precisa se reconhecer no espaço. Quando o ambiente não acompanha o ritmo inteiro dela, surgem resistências, desinteresse, desconexão. Ela não sente mais que aquele é um lugar para estar. Passa a ser apenas um local onde ela dorme. E você começa a perceber que ela prefere ficar na sala, no seu quarto, em qualquer outro lugar que responda melhor ao seu momento atual. E qual é a solução, Thaís? Flexibilidade. Escolher móveis adaptáveis, melhor ainda. Estimular mudanças simples, feitas pela própria criança, mover objetos, reorganizar brinquedos, redesenhar paredes com materiais removíveis. Crie espaços modulares, sabe? Onde o conteúdo pode ser trocado com facilidade. Dê permissão para que ela transforme
o ambiente com pequenas decisões. Isso reforça a identidade, o poder pessoal e o pertencimento dela. Também quero trazer para você outro erro, quase invisível aos olhos, mas profundamente ruidoso para o cérebro infantil. Às vezes o problema não está no que vemos, como tudo que eu vim trazendo aqui, mas no que ouvimos sem perceber. O ruído é um invasor invisível. Ele entra no quarto da criança sem bater a porta e, aos poucos, desorganiza tudo por dentro. O sono, a concentração, o humor, até a capacidade de escuta e autorregulação. Muitas mães não percebem, mas o quarto do filho pode estar contaminado por sons que geram microestresse contínuo. Um ventilador barulhento, um aparelho eletrônico com luz piscando e o som de stand-by, uma TV ligada na sala ao lado, o som constante de rua entrando por uma janela aberta. Tudo isso, mesmo que sutil, é interpretado pelo cérebro infantil como informação sensorial e exige esforço para ser processado ou ignorado. Agora imagine, enquanto o corpo da criança tenta descansar, o cérebro dela continua em estado de vigilância, como se algo pudesse acontecer a qualquer momento. Isso afeta a qualidade do sono, a recuperação neural e principalmente o equilíbrio emocional do dia seguinte. A criança acorda mais reativa, mais cansada, mais propensa a birras, inseguranças e dificuldades de adaptação em ambientes com estímulos controlados, como por exemplo a escola. E o problema se intensifica quando esses sons se tornam parte do cotidiano. O cérebro se acostuma a funcionar em um nível de ruído acima do saudável, e isso reduz a capacidade de foco. A criança passa a pular de uma coisa para outra, sem profundidade e sem permanência. Ela começa a buscar estímulos mais fortes para se interessar por algo e perde a conexão com o silêncio interior, aquela que favorece a criatividade, a leitura, a introspecção e o autocuidado. Existe ainda outro ponto delicado: o excesso de distrações no ambiente. Aparelhos eletrônicos, tablets ligados no quarto, luzes com movimento, brinquedos que fazem som o tempo todo, rádios ligados. Tudo isso rouba da criança a experiência de presença plena com o próprio corpo, com seus sentimentos e com o espaço ao redor. Ela se torna hiperestimulada, mas emocionalmente desconectada. O quarto deve ser um lugar de aterramento, não de dispersão. Um território onde o cérebro aprende a desacelerar, onde o som do silêncio é possível e onde a criança pode, sim, enfim, se escutar. Não é sobre isolar o quarto como se fosse um bunker, não, mas sim criar uma ambiência sonora, acolhedora, previsível e segura. A solução começa com escuta. Pare por alguns minutos no quarto do seu filho e ouça como ele ouve. Quais sons estão presentes mesmo com tudo desligado? Quais estímulos sonoros estão passando despercebido, mas atuando sobre ele dia após dia? Depois disso, elimine o que não for essencial. Diminua fontes desses ruídos mecânicos, troque aparelhos barulhentos por opções mais silenciosas, afaste fontes de som noturno e, se possível, inclua sons da natureza com músicas mais calmas, mas sempre com intenção e não com fundo automático. Dito todos esses erros, agora eu quero falar de algo profundo. Como criar um quarto que não seja apenas funcional ou bonito, mas que integre afeto, identidade e presença. Um espaço que acolhe o coração da criança, não só o corpo. E sim, um quarto ele pode ser funcional, bonito, silencioso, até bem iluminado, e ainda assim ser emocionalmente frio. Quando falta integração sensório-afetiva, ou seja, falta de alma no ambiente, e a criança ela sente isso mesmo sem saber explicar. Esse é o erro mais invisível de todos. O quarto que cumpre sua função prática, mas não toca emocionalmente a criança. Ela dorme ali, ela brinca, mas não se sente representada, acolhida, nem segura. Não se vê no espaço.
Então, assim, ela não sente que aquele lugar é uma extensão dela. Isso afeta profundamente o senso de pertencimento, autoestima e estabilidade emocional. Ambientes emocionalmente neutros, né, que priorizam a ordem, design e estética, mas que na verdade ignoram os vínculos afetivos e as necessidades sensoriais da infância, silenciam o desenvolvimento da identidade. A criança não interage, não explora, não cria laços com o espaço, ela apenas ocupa. A integração sensório-afetiva acontece quando o ambiente conversa com os sentidos da criança e com o que ela sente por dentro. É quando ela toca uma manta macia e sente acolhimento, ou quando ela vê uma imagem que ama e sente pertencimento. Também, por exemplo, quando ela sente um cheiro do seu travesseiro e ela se acalma, ou olha para o quarto e vê suas histórias estampadas ali, seus desenhos, seus livros, as suas conquistas. Ou seja, isso vai muito além da decoração. É sobre criar uma experiência sensorial que comunique amor, que comunique segurança e reconhecimento. Um espelho, por exemplo, na altura dela para que se veja. Texturas que convidem ao toque, objetos com memórias afetivas, uma rede para balançar o corpo e as emoções, por exemplo, uma luminária que ela escolheu, uma caixa onde guardar seus segredos, é muito legal isso. Um espaço onde ela se vê e se sente. Esse tipo de ambiente é que ensina a criança a habitar o próprio mundo interior, a confiar em quem ela é, a sentir que sua presença tem valor. Porque o espaço não vai rejeitar, não vai ignorá-la, não a impede de ser, ao contrário, o espaço a convida a existir plenamente. Então, quando o quarto da criança integra afeto e sensação, ele vira mais do que um lugar físico. Ele se torna um reflexo do cuidado invisível que a mãe oferece, uma continuação do colo, um ninho emocional que continua dizendo: você é amada, mesmo na ausência do toque ou da sua voz. Se ao ouvir tudo isso, você percebeu que falta esse tipo de presença no quarto do seu filho, saiba, nunca é tarde para ajustar. Pequenos detalhes criam grandes vínculos e tudo pode começar por um gesto simples. Pergunte à criança como ela se sente no próprio quarto e a resposta pode te surpreender. E depois de tudo que conversamos, espero que tenha ficado claro que o quarto do seu filho não é só um espaço onde ele dorme. É um reflexo invisível da forma como ele se sente no mundo. É um ambiente que pode proteger, perturbar, acolher ou afastar, curar ou desorganizar. E vamos aqui revisar os erros silenciosos, mas profundamente influentes que eu passei para você? Vamos lá, o primeiro foi cores que desregulam, depois luzes que confundem o corpo, móveis que impedem a autonomia, decoração que sufoca ao invés de nutrir, ambientes que não evoluem com a criança e ruídos que desorganizam por dentro. Também espaços que não integram afeto aos sentidos. Ou seja, esses detalhes que à primeira vista parecem pequenos têm um efeito contínuo e acumulativo no comportamento, no sono, na autoestima e até na forma como a criança se relaciona com você. Porque quando o ambiente respeita a criança, ela aprende a ser respeitada também. E a grande chave não está em reformar tudo, trocar móveis ou seguir tendências. Apesar de eu ser arquiteta, não é minha linha de pensamento. Pelo contrário, para mim a chave está em ajustar o nosso olhar como mãe. Ver o quarto com os olhos da criança. Compreender o que esse ambiente está dizendo a ela todos os dias, mesmo no silêncio. E você pode começar por onde quiser, trocando a luz da noite, baixando uma prateleira, eliminando o excesso visual, incluindo um objeto com história, escutando um som que incomoda, permitindo que o quarto mude junto com seu filho. Cada ação pequena comunica algo enorme. Esse espaço é feito para você crescer, filho, e não apenas para ser bonito. Olha,
Se você chegou até aqui, é porque está fazendo diferente. Você já está escolhendo um caminho mais consciente, mais sensível, mais conectado com o que realmente importa. E eu te digo, com toda certeza, o quarto do seu filho pode se tornar um aliado profundo no desenvolvimento emocional dele. Um lugar que ensina sem palavras, que acolhe sem precisar de abraço, que transmite amor nos detalhes. E é esse tipo de maternidade que transforma, que cuida por dentro, que constrói futuros seguros, não pela rigidez, mas pela intenção. E, se você quiser se aprofundar ainda mais, posso te guiar em uma consultoria exclusiva para ajustar o quarto do seu filho com ciência, alma e verdade. Aqui embaixo está o link, é só entrar em contato. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui cada vídeo é um convite para olhar o mundo da infância com mais consciência, sensibilidade e verdade. E me conta nos comentários qual detalhe do quarto do seu filho você sentiu que precisa mudar com mais intenção depois desse. Aproveita e compartilha com outra mãe que você ama, porque transformar o ambiente também é transformar a relação. E um quarto consciente é mais do que bonito. Ele é um espaço que educa, que cura e que abraça uma criança mesmo quando você não está por perto. E você tem esse poder nos seus detalhes. Um abraço de mãe para mãe.